Imagina só um dos educadores mais respeitados da França lá no século XIX. Um homem da ciência, da razão, que de repente decide usar um método científico para investigar o paranormal. Pois é, essa não é uma história de fé, mas sim a jornada surpreendente de um cético que, usando um sistema bem rigoroso de observação, acabou codificando uma filosofia totalmente nova e, claro, bem controversa. Bom, o que a gente vai ver aqui é a jornada desse homem, Hippolyte Rival. Vamos começar com a febre das mesas girantes que tomou conta da Europa, passar pela investigação metódica dele, ver como ele chegou a uma hipótese bem radical e, por fim, entender o sistema que ele criou para validar o que ele acreditava ser, de fato, uma nova ciência. Para a gente entender como um homem da ciência se meteu com o invisível, primeiro a gente precisa voltar no tempo. Pensa na Paris de meados do século XIX, uma cidade fervilhando com novas ideias. Só que ela estava prestes a ser fisgada por um mistério que não vinha dos laboratórios. Não, vinha das salas de estar. Pois é, essa era a pergunta que estava tirando o sono e, ao mesmo tempo, fascinando a sociedade lá pelos anos 1850. O fenômeno era esquisito, mas extremamente popular e desafiava qualquer explicação simples. Todo mundo queria ver, dos mais céticos aos mais curiosos. E olha que curioso, tudo isso começou de um jeito bem simples, numa casa de zona rural lá nos Estados Unidos, com umas batidas misteriosas. Só que a fofoca viajou rápido. Em pouquíssimos anos, atravessou o oceano e, de repente, pá, explodiu na Europa. O que era um caso isolado virou a maior moda, a nova mania social. E as mesas não só giravam, elas respondiam perguntas com batidas. É bem no meio dessa loucura toda que surge o nosso personagem principal. Mas ele não era um místico, um cara crédulo, nada disso. Pelo contrário, ele era um dos homens mais pragmáticos e com os pés no chão que se podia encontrar em Paris. E esse cara era Hippolyte Léon Denis Rival. Para a gente ter uma ideia, ele era parte da elite intelectual da cidade, membro de mais de 10 sociedades acadêmicas e científicas super prestigiadas. Esses diplomas que a gente vê aqui são a prova de que ele era uma mente rigorosa e muito respeitada. Certo, vamos entender o perfil dele. O Rival era um cara do iluminismo, que dedicou a vida inteira à educação baseada em fatos, em observação. Ele chegou a escrever que a ciência ia livrar as crianças de superstições como almas de outro mundo. A ironia disso tudo, né? É quase palpável. E claro, a reação dele foi exatamente a que a gente esperaria. Quando um amigo veio contar das mesas que respondiam perguntas, ele foi totalmente cético. Ele queria provas, evidências, uma explicação lógica. Para ele, era só conversa para boi dormir, um conto da carochinha. Só que os relatos continuavam e vinham de gente que ele considerava séria. E aí a curiosidade de educador falou mais alto. Se tinha um fenômeno acontecendo, ele precisava ser investigado e investigado com todo o rigor do método científico. Então o que ele fez? Começou a testar as hipóteses que existiam, uma por uma. Fraude? Sim, claro que existia, mas não explicava sessões particulares com gente de confiança. Movimento inconsciente dos músculos, o tal efeito ideomotor do cientista Michael Faraday. Tá, isso explicava o movimento, mas e a inteligência? Como é que a mesa dava respostas que ninguém ali na sala sabia? Alucinação de todo mundo junto? Não, isso não explica uma mesa levitar e quebrar de verdade. Uma força nova da natureza? Talvez. Mas uma força não explica a lógica, a coerência das respostas. Nenhuma teoria fechava a conta. E aqui está o pulo do gato. O que intrigava o Rival não era o movimento, mas a inteligência. As mesas soletravam nomes, datas, fatos, que depois as pessoas iam checar e viam que estava tudo correto, mesmo que ninguém ali soubesse da informação. Era essa a anomalia que a ciência precisava explicar. Então, depois de descartar uma a uma todas as explicações convencionais, Rival se viu meio que sem saída. Ele foi forçado a considerar uma possibilidade bem mais extraordinária, uma que ele mesmo teria dado risada se ouvisse alguns meses antes. Ele chamou essa possibilidade de hipótese espírita. A lógica era bem simples, na verdade. Se a inteligência não vinha de nenhuma pessoa na sala e também não era uma força física cega, então, por exclusão, ela tinha que vir de uma inteligência de fora, invisível. Para ele, a explicação mais direta era que essas inteligências eram as almas de pessoas que já tinham morrido. E foi com essa hipótese como base que ele publicou sua pesquisa. Mas para separar o seu trabalho de educador respeitado dessa nova investigação, ele adotou um pseudônimo, Allan Kardec. Isso foi em 1857.
E ali nascia o Espiritismo, não como uma religião que veio do céu, mas como uma filosofia que ele deduziu a partir da observação dos fatos. Mas para o Kardec, só ter uma hipótese não era o suficiente. A grande questão era, ok, se existem mesmo essas inteligências se comunicando, tem como criar um método para a gente saber se a informação que elas passam é confiável? Foi aí que ele desenvolveu o que chamou de controle universal do ensino dos espíritos. Pensa nisso como um gigantesco sistema de verificação em massa. Primeiro, coletar informações de um monte de fontes diferentes, que não tinham contato entre si. Segundo, comparar o que elas diziam sobre o mesmo assunto. Terceiro, filtrar tudo que fosse contraditório ou sem sentido. E por último, só aceitar como uma verdade aquilo que tivesse uma concordância geral. Era, no fundo, uma tentativa de aplicar a revisão por pares, algo da ciência, a um campo completamente novo. E a escala disso era impressionante, viu? Kardec dizia que mantinha contato com cerca de 1000 centros espíritas espalhados pelo mundo. Teve uma época em que ele relatou ter recebido umas 3.600 comunicações para analisar. E todo esse volume de informação passava por esse funil metodológico dele para consolidar uma única doutrina coerente. Beleza, o método no papel parece interessante. Mas e na prática? Será que funcionava? E o mais importante, será que o próprio Kardec estaria disposto a mudar de ideia se as evidências mostrassem outra coisa? Um caso muito estranho num vilarejo nos Alpes ia colocar tudo isso à prova. A prova de fogo veio de um lugar chamado Morzine. Lá, dezenas de moradores, principalmente mulheres, começaram a ter convulsões violentas, a falar com vozes que não eram as delas e a mostrar conhecimentos que elas não tinham como ter. A medicina da época chamou de histeria. A igreja, claro, chamou de possessão demoníaca. E o Kardec decidiu investigar. E é aqui que a gente viu uma mudança fundamental no pensamento dele. No começo, a doutrina do Kardec negava a possessão como a gente imagina. Ele usava um outro termo, subjugação, que seria uma influência muito forte, mas onde a pessoa ainda estaria no controle. Só que, depois de analisar os relatos de Morzine, ele concluiu que a teoria dele estava incompleta. Ele foi obrigado a admitir que sim, parecia existir a possibilidade de uma possessão real, onde um outro espírito poderia assumir o controle total do corpo de alguém por um tempo. Isso mostra de uma forma brilhante a essência do método dele. Ele foi a público e voltou atrás do que tinha dito. Ele escreveu com todas as letras, a gente tinha afirmado uma coisa de uma forma muito absoluta, mas voltamos atrás porque agora está demonstrado que pode ser diferente. Ou seja, a demonstração, a evidência vinha antes do dogma. A teoria tinha que se adaptar aos fatos. Isso nos leva a um ponto central da filosofia dele. Quantos princípios absolutos, imutáveis, o Espiritismo de Kardec tinha? Apenas um. Ele deixou bem claro que, se a ciência, com o seu avanço, provasse que o Espiritismo estava errado em algum ponto, o Espiritismo é que mudaria naquele ponto. Simples assim. Então, no final das contas, qual é o legado do Kardec? Independentemente de se acreditar ou não no que ele concluiu. O fato é que ele foi um dos primeiros a tentar aplicar um método rigoroso, empírico, a um assunto que antes era só da religião e da superstição. Ele tentou criar uma forma de separar o joio do trigo, sabe? De tratar o mundo espiritual não como algo mágico, mas como uma outra parte da natureza, que também teria suas leis e que poderia ser estudada. A história toda do Kardec deixa a gente com uma pulga atrás da orelha, né? Quando se investiga os limites da experiência humana, será que é possível manter uma objetividade total? Ou será que o simples ato de observar o inexplicável já muda aquilo que a gente está vendo? É uma pergunta que desafiou Kardec lá no século XIX e que continua desafiando a ciência e a filosofia até hoje.